Então, sétimo ano, lembrando aí sobre revisão de como estudar para o simulado, certo? Rodrigo já falou, eu já lembrei. Vamos lá ao nosso guia de estudos. Como estudar? Atenção! Estudando as características dos climas do Brasil, que são eles: clima equatorial, clima tropical típico, aonde eles aparecem, quais são os climas, né? Todos eles a gente viu, quais são as características, como eles aparecem, o tipo de temperatura e tal, qual a característica de cada um deles, qual a localização que eles aparecem mais, etc. e tal. O tipo de relevo do Brasil, qual o relevo que predomina? Predominam os planaltos, as planícies aparecem em menor quantidade. Não esquecer que aqui no Brasil a gente tem uma formação de relevo muito antigo, isso favorece que a gente, que o nosso, não é que nem não tenha tremores de terra, eu falei isso para vocês, lembra? A gente tem tremores de terras insignificantes que não provocam grandes terremotos. Os tremores de terras não, os tremores de terras, as acomodações das nossas camadas não chegam a provocar terremotos. Então, isso por quê? Porque primeiro que nós estamos no centro da placa tectônica, né? E porque a gente tem uma acomodação de relevo muito antigo. Nosso relevo é antigo, nosso dobramento é antigo. Na hora de estudar também, atenção, a nossa exploração, os nossos minérios são intensamente explorados. E essa falta de escrúpulo, essa falta de cuidado com a exploração que é feita aqui no Brasil, principalmente o minério de ferro, que é um minério muito, muito explorado, principalmente na região de Minas Gerais. A Minas Gerais, a jazida no minério de ferro, tanto no Pará quanto Minas Gerais, que é muito explorado. A gente viu o acidente em Brumadinho, a gente viu o acidente na cidade de Mariana, né, que causou milhões e milhões de desabamento, muitas mortes, né, caso situações muito esquisitas, muito tristes, né, situações lamentáveis por causa da exploração de minérios. Então, o minério sem escrúpulos, sem fiscalização, é uma coisa desagradável. Outro assunto que vocês vão tomar muito cuidado também, como eu estava falando na aula, a pecuária intensiva e a pecuária extensiva, elas são também provocam muitos impactos ambientais, porque também se faz muito desmatamento para poder ampliar digamos assim, soltar os bichos. Literalmente, para a criação ficar solta, né? Para poder dar espaço para os bois e a própria patinha dos bois que vão da criação extensiva, que é feita solta, também provoca impacto ambiental em vários aspectos. Outro aspecto, atenção a classificar os tipos de agricultura. A gente tem a agricultura orgânica, que é aquela que não usa agrotóxico, que é a agricultura que não usa tanta mão de obra, que usa mão de obra muito menor, porque não se usa agrotóxico, é uma agricultura que acaba sendo mais cara, que é mais bem cuidada. A monocultura, que é o tipo de agricultura de um produto só. Vamos estudar também os tipos de clima no Brasil, os tipos de vegetação do Brasil. Atenção, a revisão foi muito bem feita pelo professor Rodrigo, ele mandou os slides direitinho. Isso aqui que eu estou fazendo, esse vídeo, é muito mais um lembrete, é o famoso guia de estudos que eu estou fazendo para vocês lerem com calma e estudarem os tipos de clima que a gente tem no Brasil. Quais são eles? Equatorial. Onde é que o equatorial aparece? Na equatorial úmido aparece na parte ocidental da Amazônia e o equatorial subúmido na parte oriental da Amazônia. O tropical típico aparece na parte central do Brasil, na região centro-oeste. O tropical semiárido, né? O tropical semiárido na região do Nordeste, nas proximidades do Planalto da Borborema, o famoso sertão nordestino. O tropical de altitude, nas regiões altas do Sudeste.
o subtropical, que é aquela região mais fria, na região sul do Brasil. E não esquecendo que para cada tipo de clima a gente tem um tipo de vegetação. No subtropical a gente tem as matas de araucárias. Para o tropical típico a gente tem os cerrados. No semiárido a gente tem a caatinga. No equatorial a gente tem a floresta tropical amazônica. Na no litoral tropical litorâneo, a gente tem a Mata Atlântica. Esqueci algum? Não, falei todos eles, né? E quando estiver estudando, dá uma olhadinha quais são as características do tropical úmido, qual o tipo de temperatura. No equatorial, a gente vai ter uma baixa amplitude térmica. O que é uma baixa amplitude térmica? A baixa amplitude térmica é quando a diferença entre a máxima e a mínima. No caso do equatorial tropical, né, que é aquele que vai ter lá na região da Amazônia, entre a máxima e a mínima, a gente vai ter uma variação entre 24 e 25 graus, porque lá é muito calor, chove todo fim de tarde. Então, dá uma olhadinha naqueles gráficos que a gente estudou. Bom estudo, segue o meu guia de estudos aqui, junto com os slides do professor Rodrigo. Bom simulado. Um abração, bom fim de semana.